Muito bem, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, presta atenção, reunião explosiva. Urgente. Alexandre de Moraes está nesse momento reunido clandestinamente na casa do comandante do Exército, General Tomás Paiva, também com a presença do ministro da Defesa, José Múcio. Reunião sem agenda, reunião sem divulgação, aconteceu na noite desta segunda-feira. Isso é o fato. Paulo Figueiredo está noticiando o fato. Só que aí vamos para o campo da especulação. E ele comentou, e eu vou especular junto também. Podemos especular que o assunto é a prisão do capitão Bolsonaro e dos demais militares condenados no golpe da Disney em prisão comum ou militar? O que faz o ministro da Suprema Corte reunido com estes membros do Poder Executivo sem agenda pública? Assim do nada. Aí surge Paulo Figueiredo dizendo que o ministro Alexandre de Moraes foi se encontrar naquilo que ele chamou de clandestinamente, ou seja, um evento sem nenhum tipo de agenda, onde estavam reunidos o comandante-geral do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, e também o ministro da Defesa, José Múcio. Tratando do quê? A possível prisão de Jair Messias Bolsonaro? É o campo da especulação. Bolsonaro é militar, Bolsonaro não pode ir para uma cela comum. Bolsonaro é alguém diferenciado. Para começar, diferentemente de Lula, Bolsonaro tem nível superior. Bolsonaro também é uma pessoa que é da reserva do Exército Brasileiro. Ou seja, prisão é militar. Obviamente que eu não quero prisão nenhuma. Entenda o que eu estou trazendo aqui para você. E aí, meus queridos, nós estamos aí, a esquerda adorando falar desse negócio de prisão pra lá, prisão pra cá. E lá estavam eles reunidos. Olha só isso daqui. Isso aqui só a título de informação complementar. Quem é General Tomás Paiva, Fábio? É esse daí, ó. Onde os Estados Unidos está estudando tirar o visto do comandante do Exército, General Tomás. O governo americano estuda revogar o visto do general, comandante do Exército Brasileiro. É com esse que está ou esteve reunido aí no início desta noite da última segunda-feira, né? Terça-feira, né? Não, segunda noite. Aqui. Como no caso de Collor, Moraes pode decretar a prisão imediata de Bolsonaro. Se considerar que recursos têm o objetivo apenas de atrasar o julgamento, o ministro pode mandar prender o ex-presidente antes de uma decisão colegiada da primeira turma. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer da agora para frente? Lembrando, meus queridos, que não é nenhuma prisão, né? Bolsonaro já está preso. Bolsonaro já está preso. Seria apenas uma transferência. Não é isso? Aquilo que a CNN está tratando aqui como uma possível prisão, não. Ele já está preso. Vamos adiante, mais informações aqui a respeito dessa possível prisão de Jair Messias Bolsonaro. STF avança em processo e prepara novo acordão sobre a condenação de Bolsonaro. O documento deve abrir caminho para outra fase recursal, antes da definição sobre a execução da pena. O que está acontecendo? Publicaram o acordão, Bolsonaro recorreu, e aí, agora, eles manteve, né, a condenação do Bolsonaro, e agora eles estão abrindo o acordão para o último recurso. Em havendo esse último recurso, é considerado transitado em julgado. Só que o Alexandre, como a matéria que eu trouxe para você da CNN, ela destaca que se eles entenderem que a defesa do Bolsonaro está mais a fim de estender a condenação,
ou a execução de pena, eles podem fazer como no caso do Collor, já decretar a prisão enquanto eles julgam este último recurso. Lembrando que Bolsonaro sendo condenado, né, no transitado em julgado, nesse último recurso, há a possibilidade do Bolsonaro ser levado para a papuda, que é aquilo que a esquerda ama ficar falando isso, ama ver nos jornais, tem um orgasmo quase, quando vê alguém, algum jornalista comentando, e quando a gente comenta aqui, a gente repudia essa informação, a gente repudia essa possibilidade, porque para mim o Bolsonaro deveria estar já articulando a sua pré-candidatura para o ano que vem, e está impedido aí por conta, né, para cumprir os caprichos de alguns aqui no nosso país. Então, meus queridos, o que acontece? Ele pode ir também para uma cela na Polícia Federal ou ir para algum quartel e também a possibilidade dele continuar em prisão domiciliar, que é algo que seria assim, geraria menos impacto para um senhor de 70 anos de idade, que é o caso do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Olha só a preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não foi para... Opa, nem esse não, hein? Trocou. Vou trazer essa e já eu volto lá. Planalto liga alerta com iminente prisão de Bolsonaro. Temor no Planalto é que a prisão de Bolsonaro estresse o ambiente político e atrapalhe a indicação de Jorge Messias ao STF por Lula. O que acontece? Na condução do Paulo Gonet, ele foi considerado o pior resultado, tá bem? O pior resultado foi o do Paulo Gonet, porque muitos desaprovaram ele. Você imagina o ano que vem, a eleição de Senado, hein? Bolsonaro conseguindo a maioria no Senado Federal, o que vai acontecer nesse país. Então o Paulo Gonet, ele foi o que menos teve a aprovação do Senado para ser reconduzido aí a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, acendeu um alerta já aí em relação ao Senado a recusar a ida do Jorge Messias para a vaga da Suprema Corte, que abriu aí com a saída do ministro sancionado pelos Estados Unidos, com a perda do vice, o ministro Luiz Roberto Barroso. E antes de você falar que, essas sanções, que não está acontecendo nada, que não está mudando nada, é só você ver que tem ministro que pediu para sair, porque tomou uma sanção dos Estados Unidos. Então, meus queridos, eles estão nessa preocupação. Por quê? Porque, de fato, há uma possibilidade do Senado, pelo menos uma vez na vida, dar um recado duro ao governo aí. Agora sim, voltando naquele assunto que eu queria falar com você, olha só, alguém resolveu falar a verdade. Lula não foi para a penitenciária. Se Bolsonaro for, será por vingança. Caracas, meu, eu vi isso daqui, eu não acreditei. Falei, eu preciso compartilhar com a minha turma. Eu preciso compartilhar isso daqui com os meus amigos aqui do canal A Bordo Notícias. Presta atenção aqui, quem escreveu foi Mário Sabino do portal Metrópolis. Petistas têm o prazer orgástico nas redes sociais ao antecipar que Alexandre de Moraes mandará trancafiar Bolsonaro na papuda. Isso é verdade. Dizem que o ex-presidente da República, condenado por golpismo, é cidadão comum e que, portanto, não tem direito a privilégio nenhum, muito menos o de começar a cumprir pena em prisão domiciliar. Afirmam que milhares de idosos, como Jair Bolsonaro, com a saúde abalada como ele, estão presos em penitenciárias, padecendo agruras idênticas ao de presos jovens e saudáveis, sem merecer nenhum tipo de atenção especial da justiça. Curiosamente, os petistas se esquecem de que o seu chefão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, não viu o sol nascer quadrado em uma cela da penitenciária. Lula ficou preso em uma sala da Polícia Federal em Curitiba, com banheiro privativo e outros benesses distantes das reservadas a prisioneiros comuns.
Outro presidente da República, Fernando Collor, também condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi inicialmente encaminhado para uma penitenciária alagoana, onde permaneceu em cela individual com banheiro próprio. Collor, no entanto, foi hóspede de penitenciária durante apenas 7 dias, até o STF lhe conceder direito à prisão domiciliar por motivo de idade e também de doença. Algo que pode também acontecer com o Bolsonaro, né? Por que Collor não foi diretamente para a prisão domiciliar? A justificativa transitou entre a lei de execução penal não permitir, a jurisprudência dizer que ela só poderia ocorrer em casos excepcionalíssimos, e o lenga-lenga de ser uma discussão complicada e coisa e tal. Como se 7 dias de cana em penitenciária satisfazesse qualquer preceito legal financeiramente e não somente... Perdão, não é financeiramente não, né? Francamente. Vou refazer aqui. Como se 7 dias de cana em penitenciária satisfazesse qualquer preceito legal, francamente. E não somente a hipocrisia de mostrar: veja só, meu povo, que a lei de execução penal é para todo mundo. É o que eles querem com o Bolsonaro. É a tal da foto, né? Do Bolsonaro indo para Papuda. A verdade é que em caso de prisão do ex-presidente da República e de outros peixes graúdos, reina a discricionariedade. Discricionariedade. Não os limites da legalidade absoluta, mas nas laguezas das interpretações de ocasião, que são a marca do nosso judiciário. Ater-se ao que está escrito literalmente no texto legal ou ao que determina a jurisprudência, mais restritiva será. Assim, tratamento dispensado ao inimigo. Se Jair Bolsonaro for para uma penitenciária e lá permanecer por mais de uma semana, não será porque a lei vale para todos no Brasil e na mesma medida cascata evidente, ou porque golpismo controverso é crime mais grave do que roubalheira comprovada, como se alega desde já. Será por vingança. Cara, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso, tá bem? Mário Sabino, lá do portal Metrópolis. O que tá acontecendo? Hã? Aí também não tem Pix? Ou o Pix é só pra Globo? O Pix é só pra Globo? Pois é, meus queridos. Presta atenção aqui. Eles estiveram lá, tá bem? Senadores aliados de Bolsonaro fazem visita técnica a Papuda antes da possível prisão. Damares Alves, Eduardo Girão, Isalci e Márcio Bittar visitaram as instalações do presídio nesta segunda-feira. O STF ainda não indicou onde Bolsonaro cumprirá a condenação pela tentativa de golpe. Eu vou trazer condenação por tentativa de golpe. Não estou dizendo que o Bolsonaro fez isso. Tá bem, gente? Entenda. Ele está condenado. Tá bem? Nós sabemos muito bem os rumos que a política e que o judiciário no Brasil tomou. Vou trazer aqui a fala dos senadores que estiveram visitando lá a Papuda e eu vou trazer aqui para você, na tela do Abordo. Somos da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, somos 4 senadores da República que temos a prerrogativa de visitar o sistema prisional em qualquer lugar do Brasil. E hoje nós viemos visitar o sistema da Papuda porque nós estamos recebendo a notícia que possivelmente o presidente Bolsonaro venha para cá. Então nós viemos conhecer as instalações como um todo. Nós não viemos ver uma cela específica, as instalações como um todo, e essa foi a nossa visita, é uma visita técnica que estamos fazendo aqui hoje na Papuda. Porque a nossa maior preocupação é: Bolsonaro está muito doente e qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital? O tempo de deslocamento seria o suficiente até comunicar ao cárcere que ele está passando mal, o cárcere pedir autorização para ele ser socorrido? Vai dar tempo? Lembrando que o problema de saúde do Bolsonaro é gravíssimo e tem hora que o atendimento tem que ser no máximo em 20 minutos. E o importante é que a Comissão de Direitos Humanos, da qual a senadora Damares é a presidente, nós conseguimos uma resposta zero do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos fazendo uma visita técnica no geral, mas não nas celas que possivelmente deve vir
por presidente Bolsonaro, algo estranho que se repete, porque há quantos meses atrás a gente aprovou o requerimento Em fevereiro, para visitar os para presos. visitar os presos pelo Brasil, os presos políticos do dia 8 de janeiro. Então essa má vontade é algo que é surreal, mas é a realidade da perseguição política no Brasil. Tudo no Brasil está virado de cabeça para baixo. Pessoas que roubaram foram perdoadas, dinheiros devolvidos, a Lava Jato acabou. A corrupção voltou, as estatais voltaram a dar prejuízo, está aí o escândalo do INSS, nós estamos lá na CPMI. Nesse Brasil maluco, um homem honesto, um homem limpo, um homem íntegro, chamado Jair Messias Bolsonaro, está preso, está condenado a quase 30 anos de cadeia. E nos próximos dias, tudo leva a crer que ele estará nessas dependências. Então, a senadora Damares, com o apoio do Exalci, com o apoio do Gerão e meu também, viemos aqui fazer uma visita para um local que provavelmente o presidente Bolsonaro, o homem que está pagando por um crime que não cometeu, mas talvez ele vá ter que passar alguns dias aqui. Só lembrando, né, que hoje o general Braga Neto está no quartel do Rio de Janeiro. O presidente Lula, quando foi preso, estava na Polícia Federal. Lembrando que, além de ser ex-presidente, Jair Bolsonaro, ele também é militar, oficial do Exército, né? Então, acho que não seria um local adequado aqui. Deveria manter lá, né, prisão domiciliar, em função do estado de saúde dele. Mas a gente veio aqui visitar o complexo todo, porque a gente não sabe exatamente para onde ele virá. Eu espero que realmente eles tenham essa consciência da responsabilidade de manter aqui o ex-presidente e, como disse o Márcio, né, de não cometer crime nenhum. E tá aí para cumprir uns quase 30 anos. Acho que fizemos nosso papel, né? Fizemos. Missão cumprida hoje aqui. Nós estivemos na ala dos idosos, nós encontramos idosos aqui com 85 anos, tá? Idosos doentes, nós encontramos cenas muito tristes de idosos, né? Idosos doentes, vimos a questão da alimentação, da comida, e agora a gente vai entregar um relatório. Então, tudo isso vai ficar constando no nosso relatório. Deus nos proteja. Amém. 85 anos preso, hein? Rapaz do céu. Então, meus queridos, lá estiveram eles, né, fazendo essa visita. Cara, é um absurdo. Um absurdo. E o que se espera dessa reunião que teve entre o Alexandre de Moraes e o general comandante do Exército Brasileiro? Estão discutindo o quê? Destino de Bolsonaro? É isso? Vocês sabem muito bem que eles alegam que eles querem levar o Bolsonaro por 2 semanas, 1 semana preso e depois atender um pedido da defesa para uma prisão domiciliar. Eles querem uma foto do Bolsonaro preso. Eles querem uma foto do Bolsonaro na papuda. A esquerda torce por isso. Como disse o texto do Mário Sabino, parece que eles têm um orgasmo quando ouvem que Jair Messias Bolsonaro tem que ir para a papuda ou está prestes a ir para a papuda. E esse daqui, ó, foi pra cima, tá? Olha isso, meus queridos. Brasil está doente e enfermo. Só não nos demos conta. É o que disse Mendonça. Meu Deus do céu, gente. Esse ministro também, eu vou te falar, viu? Ele é corajoso, hein? Ministro apresenta indicadores do Banco Mundial que mostram o país abaixo da mediana da América Latina em governança. O ministro da Suprema Corte e também do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, afirmou nesta segunda-feira, dia 17, que o Brasil vive um quadro grave de deterioração institucional, insegurança jurídica e avanço do crime organizado. Nós estamos doentes e enfermos, só não nos demos conta. É o que disse o querido André Mendonça em almoço empresarial do LIDE em São Paulo. Ao apresentar indicadores de governança do Banco Mundial, Mendonça disse que o país está abaixo da mediana da América Latina em áreas como estabilidade política, violência, efetividade do governo, qualidade regulatória e respeito às leis, item em que o Brasil marca cerca de 40 pontos numa escala de 0 a 100. O ministro afirmou que
o fato do Brasil discutir insegurança jurídica o tempo inteiro, ou discutir segurança jurídica, não insegurança, tá bem? Demonstra que o país vive, na prática, um ambiente de insegurança jurídica. Segundo ele, a baixa qualidade regulatória e a incapacidade estatal de planejar e incentivar a atividade econômica prejudicam a livre iniciativa. Mendonça relatou que em visita recente ao Rio, foi informado por autoridades que uma parcela significativa da Grande Rio é dominada por facções. Ele disse ainda ter sido impedido de participar de ação social em uma comunidade por falta de segurança. Queremos tratar um problema de câncer com pirulito de açúcar, afirmou o ministro. Rapaz do céu. Que é isso, hein? Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vamos colocar o ministro já. O ministro quis se antecipar. Calma, ministro, tá muito ansioso. Tá bem? Gente, eu posso parabenizar o ministro antes ou vamos ouvir o ministro primeiro? Vamos ouvi-lo primeiro, né? Tá aqui na tela do Abordo Notícias. Vamos lá. Vai lá, ministro. Vamos deixar ele grandinho aqui. Arrebenta, ministro. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. O problema é um poder dar a primeira e dar a última palavra. Criar os próprios marcos limitadores. E, com a devida vênia, a maioria que se formou, na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Meu Deus. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar, e do Supremo é julgar. De acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Ai, minha gente. Cara, o que custa cada um fazer o seu papel? O que custa cada um olhar para o Brasil? O que custa o executivo executar? O que custa o legislativo legislar, criar leis, fiscalizar o executivo, fiscalizar, ver se está tudo bem, se o executivo está cumprindo. E o judiciário julgar, minha gente. Só julgar. Ser justo. Ir pelo caminho da justiça. Aí você tem um membro, meus queridos, um membro do Poder Judiciário dizendo o Poder Judiciário do Brasil faz ativismo político. Olha isso. Brasil está doente. Parabéns ao ministro. Parabéns ao ministro. O ministro está indo para cima de tudo e de todos, inclusive contra o crime organizado. Parabéns, ministro. Parabéns mesmo. É só parabéns. Eu sei que lá no Congresso são 513 cabeças. Meus queridos, 513, eu sei, um vai querer todo tipo de gente pervertida, né? Todo tipo de perversão, você imaginar. Corrupção, crimes, isso, aquilo, outro. Dane-se.
Aquele que quer o melhor para a esquerda, aquele que quer o melhor para a direita, aquele que quer liberar a droga, aquele que quer proibir. Mas, meus queridos, na Suprema Corte são só 11. São só 11. E outra, lá no Congresso, a população troca, né? Opa, coloquei o gordinho lá, o gordinho só fez gordice. Tá fora, gordinho. Vamos colocar outro. Ah, colocamos o João só fez besteira. Tira o João. E lá, na Suprema Corte? Quem vai acabar com esse ativismo? Como disse o André Mendonça, quem vai acabar? Um poder só vai mandar no Brasil inteiro, vai dar a primeira e a última palavra, como disse o ministro. Gente, eu não estou dizendo assim, o deputado falou. Não! O empresário falou. Não! Quem falou foi o ministro da Suprema Corte. O ministro da Suprema Corte. Eu não faço ativismo, mas os meus colegas defendem o ativismo. Aí você olha para a Suprema Corte, a primeira turma que vai julgar Bolsonaro, você tem amigo de Lula desde quando eram quase adolescentes, quando tinham dentes. Desde quando eram bem jovenzinhos. Flávio Dino e Lula são amigos há muitos anos. Mudaram até o biotipo de cada um deles. São praticamente outras pessoas, mas amigos desde a infância. Aí você pega o advogado, aí diz, perguntaram pro Lula, você indicou seu advogado? Ele é meu advogado, não é meu amigo. O Lula é padrinho. É padrinho de alguém da família, não sei se é a esposa ou o filho. O Lula é padrinho. Padrinho. Eu vou até dar essa pesquisa aqui pra gente já resolver isso aqui. Ó, a informação de que o ex-presidente Lula é padrinho do casamento de Cristiano Zanin e sua esposa Valesca Teixeira Martins é verdadeira. Tá vendo? Aí fala pra mim, você chama o seu advogado, aceita o convite, né, do seu advogado pra ser padrinho de casamento dele se ele não é seu amigo? Fala pra mim. O cara te cobra uma nota pra te defender. O cara faz um brilhante trabalho, porque ele foi um brilhante advogado, tirou o Lula daquilo. E te cobra uma nota e você olha pra ele, ai, como você é maravilhoso. Eu não sou seu amigo não, hein? Não vem me chamar pra ser padrinho de casamento, não. Nossa relação é advogado-cliente. Aí o Lula não é amigo. Ele falou isso. A repórter perguntou pra ele e disse, presidente, o senhor disse que não iria indicar amigo para a Suprema Corte. O senhor indicou o Cristiano Zanin. Não, ele não é meu amigo, ele é meu advogado. Mas ele é padrinho de casamento do Zanin. Eu não entendi essa não, ai. Sinceramente, eu não entendi. Eu, quando fui casar, eu não fiz festa, né? Eu fiz só um jantarzinho lá, mas na hora de assinar lá como testemunha, eu chamei um amigo. Ó, preciso assinar um negócio lá, você pode ir lá? Precisava de 2 testemunhas. Foi lá o casal de amigos. E aí? Eu não catei qualquer um na rua ou... Nunca precisei de advogado, né? Mas se eu tivesse um advogado, eu falava, você não quer assinar lá pra mim, não? Ou quer ser meu padrinho? Ou, o contrário. Né? Bem o contrário, né? Nunca fui convidado pra ser padrinho de casamento por alguém que eu não tenho relação. Uma relação comercial, digamos. Um cliente meu me chamou para ser padrinho de casamento dele. Mas resumindo, vamos voltar aqui pro Lula e o Zanin. Não é amigo não. Ele aceitou ser padrinho de casamento do Cristiano Zanin. Assim, ó, não tem amizade não. Ele é meu advogado, eu vou lá ser padrinho dele. Tem ninguém para ser, né? Cara, que loucura, meu. Aí você tem, né, a primeira turma, né? Zanin, amigo, advogado. É a filha. Como é o nome quando tem o padrinho e o apadrinhado? Como é o nome?
É afiliado? Não. Como é o nome, gente? Fala pra mim rapidão no chat aí, por favor. Faz tempo que eu não uso essa palavra e eu me esqueci. Então, né? Amigo, porque você não vai ser padrinho de casamento de ninguém se você não é amigo. É advogado. Aí tá lá na primeira turma. Aí você tem o Alexandre de Moraes, que é arregaçar o Bolsonaro. Aí você tem lá a Carmen Lúcia, esquerdista, defensora de todas as pautas da esquerda. Aí você tem lá o Fux saiu, né? Não é compadre, não. É o apadrinhado, gente. Tem um nome pra... Não é apadrinhado, tem um nome. Você é padrinho de alguém, ele é o que seu? Tem um nome. Não é afiliado? Não. É afiliado, eu acho, né? Meu Deus do céu, tá todo mundo igual eu, né? Tá todo mundo doido. Ninguém sabe, né? Deixa eu ir aqui pro chat GPT. Que ele sabe, né? Que ele sabe. É afiliado ou afiliada, tá bem? Você, padrinho, uma pessoa afiliada. Então tá lá. Olha que nome bonito, né? Afiliado. Obrigado, Anina, lá de Santos. Obrigado, você que tá comentando aí também. Tá? E aí? Tá aqui, ó. O próprio Google dizendo, ó. A informação de que o ex-presidente Lula é padrinho da esposa de Cristiano Zanin é verdadeira. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, seguimos por aqui, meus queridos. Ei, Brasil, eu tô esquecendo aqui do resto, eu ainda tenho mais para tocar o barco aqui para você. Tá aqui comigo, comenta 32. Bora lá, comenta 32. Valeu. Abraço pra Gladys, também pro nosso querido Edson Silva na programação. Van Garten escreveu o artigo na Folha de São Paulo sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, dói. Lembra dele, do Fábio Van Garten? Ex-assessor, ex-advogado do Bolsonaro. Comenta 32, gente. Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, classificou como injustiça histórica a possível prisão do ex-presidente. Ele escreveu um texto em tom de manifesto no jornal A Folha de São Paulo, publicado neste domingo. Van Garten acusa a Suprema Corte de conduzir um processo de natureza política e afirma que o país estaria diante da maior injustiça política de sua história. O que disse? O próprio membro da Suprema Corte fazem ativismo. Pois é. Van Garten diz que dói constatar que Bolsonaro, condenado por suposta articulação de um golpe de Estado e atualmente em prisão domiciliar, possa ser transferido para a penitenciária da Papuda. Segundo ele, o ex-presidente é um homem honesto com mais de 40 anos de carreira política irretocável. E a condenação corrói os corações de milhões de brasileiros. Sim. O ex-ministro sustenta que não existe prova concreta, cabal e irrefutável de que Bolsonaro tenha conspirado contra a democracia. Ele contesta a interpretação do STF sobre episódios da crise pós-eleitoral em 22, citando entre eles a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o que, em sua avaliação, contradiz a ideia de tentativa de ruptura institucional. Parabéns ao nosso querido Fábio Van Garten. O que poderia livrar o Bolsonaro, o que poderia salvar muitos aí que estão na Papuda, que estão presos, Brasil afora, seria a anistia ampla, geral e restrita. Nosso querido desembargador Sebastião Coelho, ele sempre falou sobre isso.
E ele está aqui defendendo novamente. Vamos ouvi-lo. Olá pessoal, um bom início de semana a todos. Olha, eu tenho conversado muito com os colegas advogados que atuaram e atuam em defesa dos presos políticos do 8 de janeiro e também com familiares daqueles núcleos que estão o presidente Bolsonaro e os oficiais generais, também o Anderson Torres, Ramagem, enfim, aqueles que das condenações mais recentes. A nossa conclusão é que a única saída existente possível no momento é a anistia. E nós não podemos aceitar o silêncio covarde do senhor Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que não coloca em votação o processo de anistia. Nós não podemos aceitar a conduta repugnante desses presidentes de partidos chamados de direita, que estão atrás do espólio político de Bolsonaro, mas não usam a sua força política para colocar esse processo de anistia, esse projeto de anistia em votação. O que é que estão esperando? Que Bolsonaro, o militar e os generais e os oficiais sejam levados a cumprir pena na Papuda? Esse negócio de reportagem, olha, a Papuda está sendo reformada, a sala para receber, isso é um absurdo, pessoal. Veja a situação, por exemplo, de Anderson Torres. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública, secretário de Segurança Pública de Brasília. Como é que um cidadão desse pode ser levado para uma penitenciária? E o tempo está acabando. Os embargos de declaração foram rejeitados, não sei qual a sequência que haverá por parte das defesas, mas espera-se que a qualquer momento Alexandre de Moraes mande certificar o trânsito de julgado. E certificando o trânsito de julgado, obrigatoriamente terá início o cumprimento da pena. E nós vamos continuar de braços cruzados, aguardando que tudo isso aconteça, para que tenha uma comoção social para valer nesse país? Se tiver, eu vou participar dessa comoção. Mais do que isso, eu vou puxar essa comoção. Os senhores não se enganem comigo. Eu não tenho tempo a perder e não tenho medo dos senhores, seus covardes da República. Vamos seguir com fé, pessoal, que nós vamos vencer essa batalha. E anistia já. Chega de enrolação. Hugo Mota, deixe de ser menino. Eita! Rapaz do céu, e a comoção? E a comoção? Cadê a comoção social? Eu falei isso daqui. Começou todo mundo lá atrás. Se mexer com o meu Bolsonaro, vai ter uma guerra. Cadê? Não que eu queira isso. Mas cadê o povo que está incomodado? Colocaram tornozeleira no Bolsonaro, colocaram o Bolsonaro em prisão domiciliar, e agora, se levarem o Bolsonaro pra Papuda, vão fazer o quê? Nada? Porque eles fizeram nada? O que fizeram? Não estou terceirizando a situação pro povo, não, mas cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Não, que eu amo o Bolsonaro, que não sei o quê, que não sei o quê. Cadê? Cadê o povo? Ah, Fábio, tivemos manifestações. Claro que tivemos. Tivemos buzinaço, tivemos. Mas cadê? Acabou? Cadê o povo? Cadê a comoção social? Cadê? Ai, se prendeu o Bolsonaro. Rapaz, prenderam o Lula. Teve gente que morou lá em Curitiba, na frente da sede da Polícia Federal. Teve gente que ficou morando lá, acampado, né? Até... Deixa quieto esse outro assunto. Mas teve gente que ficou muito tempo lá. Cadê, meu? Vai esperar prender? Vai esperar enfiar o Bolsonaro na Papuda? Aí, opa, manifestação não pode fazer isso com o Bolsonaro. Ai, prender. Cadê o povo? Cadê o povo? É por isso que eu falo e repito. Tem gente achando que vai resolver. Eu vi o comentário no chat aí, tô falando isso daqui, vou falar. Tem gente que acha que vai resolver com eleição. Vamos resolver com eleição.
Não, porque daí a gente vai lá e dá o troco, a gente elege a maior quantidade de senador, é óbvio que é importante, que o próprio Bolsonaro quer isso também. Mas tem gente esperando por eleição, pra daí tirar o Lula. Vocês vão tirar o Lula. É só tirar o Lula, tá tudo bem. Aí coloca qualquer um, né? Lembra da história da direita que eu tô falando aqui sempre no programa? Bolsonaro fez muito pela direita, agora tá na hora da direita fazer pelo Bolsonaro. Não é a direita, é o Bolsonaro. É o que vamos fazer pelo Bolsonaro. É o que o Bolsonaro precisa de ajuda agora. Cadê o povo? Cadê as manifestações? Cadê os deputados convocando? Cadê a anistia? Cadê? Não tem nada. Não tem manifestação, não tem anistia, não tem nada. E o meu respeito, se for uma estratégia do Bolsonaro, ó, não faz manifestação e nem pede mais anistia. Aí, o meu respeito. Porque ele sabe o que tá fazendo. Se ele deu essa orientação. Tá? Agora, se não, meus queridos, se é por covardia, se é por relaxo, se é por desleixo, por acordo, né? Porque fizeram acordo, não. A gente para de... Vamos fazer o seguinte, a gente tranca as pautas. Olha pra mim, meus queridos. Olha pra mim. Fizeram um acordo no Congresso de trancar as pautas polêmicas. Pra quê? Pra dar uma esfriada, dar um... Tipo assim, pro Congresso Nacional ficar light, pro Congresso Nacional ficar relax. Sabia disso, que fizeram esse acordo? Acho que foi por 15 dias. Parece que gostaram do acordo. Todo mundo calou a boca. Todo mundo ficou quietinho. E eu pergunto até pro Sebastião Coelho, cadê? Ele falou que vai fazer a comoção social. Cadê, doutor? Tô esperando. E cá entre nós, eu tô bocudo mesmo. Sebastião Coelho quer ser senador no DF. E o Sebastião Coelho quer ser senador do DF. O cara é desembargador, o cara não tem contato com o público, o juiz não tem público. E aí? Eu já vou logo rasgar, logo que eu falei pra você que eu tô uma pimenta aqui. Tá bem? Vou rasgar logo. É o quê? É por Bolsonaro? É pelos presos do 81 ou é pra fazer nome pro Senado? Pelo Partido Novo, vai disputar. E dane-se. Fábio, eu amo o Sebastião Coelho, eu gosto mais dele que você. Ok? Pode ir embora. Vai ficar chateado? Pode ir embora. Vai ficar chateado, meu amor? Pode ir embora. Não tem problema não, meu. Porque nós estamos num momento que eu peguei e tenho dito, eu tenho falado aqui nesse programa, é o Bolsonaro, não é a direita. O Bolsonaro fez tudo pela direita, o Bolsonaro fez tudo por todo mundo, agora tá na hora de todo mundo fazer por ele. E já vou rasgar logo. Entendeu? Vai ter mesmo, ô Sebastião Coelho? Ou como é que é? Ou é pra fazer o nome pra ser disputar aí a eleição pelo Distrito Federal? E eu falei pra você, e vou repetir, eu tô nem aí. O negócio é Bolsonaro. Radicalizou e fala, meu amigo, a gente vai ficar aí baixando cabeça pra direita? Não, porque a direita, porque olha só, porque veja bem, porque o Bolsonaro já tem que dizer quem é o candidato, quem ele vai apoiar, quem vai ser o vice, nós queremos saber. É essa a direita? Porque o centro, porque as parcerias com o centro, porque a centro-direita tem que ter aí um consenso aí, tá faltando consenso, tem que unir a extrema-direita, a direita e a centro-direita. Aí, o nosso querido Sebastião Coelho, aí eu preciso ser justo, tá bem? Até pra te dar a informação. Ele cobrou, né? Gente, eu não tô atacando Sebastião Coelho, não. E também não tenho nada contra ele fazer movimentos na direita e depois ele continuar sendo representação dentro da direita. Eu não tenho nada contra isso, não, meu irmão. Eu não tenho nada contra, não. A única coisa que eu me pergunto é,
vai fazer manifestação, vai fazer carreata, convocações, ou também vai ficar parado? Porque o Sebastião Coelho também ficou parado. Não vem mexer o saco, não. Também ficou parado. Vocês se lembram daquelas primeiras manifestações que tiveram ali, indo, aquelas carreatas até a casa do Bolsonaro? Era o Sebastião Coelho que estava fazendo. Depois parou. E aí, eu não tenho nada contra. Até porque se o cara tá puxando gente, se o cara tá sendo a voz da direita, e o povo da direita tá gostando dele, se candidate, meu irmão. A gente quer você mesmo. Mas e aí? Sumiu, desapareceu e agora tá aí de novo dizendo que vai fazer alguma coisa. Que faça. Mas faça pelo Bolsonaro, pelos presos do 8-1, não pensando na vaga que vem no ano que vem. E como eu disse pra você, o cara era juiz, o cara é desembargador. O desembargador não tem contato com o povo. E, obviamente, chamar aí umas manifestações e dar umas entrevistas e balacobaco, joga o nome do cara pra cima. Ou eu tô errado? Pode até não ser a intenção do desembargador, mas que dá resultado, dá. Aí, como eu disse pra você, ele falou que o Hugo Mota tava quieto, né? Fala alguma coisa, seu moleque, ele falou. E o moleque falou. Tá aqui, ele deu entrevista, ele falou sobre a anistia. Vamos ouvir. Tem um outro tema também, que o senhor, acho que o ano inteiro quase foi cobrado para que pautasse, a tal da anistia. PL da dosimetria, que agora chama dosimetria. Nesse fim de semana, o não é isso que a gente quer, não? Força disse que sim, que conseguiu tirar um compromisso do senhor de pautar ainda nesse ano, é verdade? O deputado Paulinho da Força está finalizando o seu texto, para que a partir daí ele possa discutir no Colégio de Líderes e apresentar no plenário. Essa semana é uma semana que nós temos essa pauta única, que é a pauta da segurança pública. Então esse é um tema que deve voltar a ser discutido nos próximos dias. Nós precisamos ter essa ideia de texto para que a partir daí os líderes, o Colégio de Líderes possa se posicionar acerca desse tema. Os integrantes da oposição, do PL, voltaram a se mobilizar favoráveis até a apreciação dessa matéria, que é uma matéria que traz a possibilidade ali de poder reduzir penas, possíveis penas, principalmente daqueles que não tiveram um papel central no ocorrido lá no 8 de janeiro, né? Essas pessoas que receberam penas altas, elevadas e podiam ter, com a aprovação desse projeto, uma reavaliação dessas penas pelo próprio Poder Judiciário. Eu penso que é nesse sentido que o deputado Paulinho está trabalhando, estamos aguardando esse texto para que, juntamente com o Colégio de Líderes, possamos aí nos debruçar sobre a matéria e definir a perspectiva da votação. Mas aí o senhor vota se tiver maioria no Colégio de Líderes ali, maioria absoluta, ou o senhor pretende, mesmo que não houver maioria, pautar e tirar esse assunto do caminho? Não, eu penso que o colégio é soberano. Nós temos sempre procurado dividir essas decisões com os líderes. Como eu disse, é preciso ter um texto para que esse texto seja avaliado e a partir daí nós vamos nos posicionar sobre a pauta. Cabe ao presidente ter o poder da pauta. Eu tenho procurado conduzir isso de maneira muito dialogada, de maneira democrática. Esse é o nosso estilo e nós vamos sobre esse tema, que é um tema tão complexo, um tema tão sensível, digamos assim, poder, juntamente com o colégio, tomar a melhor decisão. E a funcionária fantasma? E os funcionários fantasmas? E a família lá no Nordeste? Pra você ligado aqui na programação do Aborda Notícias. E aí, meu amor? Parece que o PL quer, né? Agora o dosimetria, porque eles querem lutar pelos destaques. A gente já trouxe aqui isso, né? Eles iriam agora no começo, na primeira quinzena, estamos no dia 18, que eles iriam lutar aí pela anistia, nem que fosse a dosimetria, e colocava os destaques para daí ampliar o negócio na hora dos destaques. Que eles teriam votos para ampliar aí a tal da dosimetria. É dosimetria mesmo, mas lá na hora a gente mete um destaque e bum! Explode o trem para todo mundo. Será? Dá um medo desse negócio, não dá?
dá um medo. Não, aprovamos o PL da anistia, agora vamos aos destaques. Não tem não. PL da 1263 não tem destaque não. Não. Vamos votar e puf, cai, não consegue. Dá um medo, aí aprova daquele jeito. Ai. Na tela do Abordo Notícias. Mas eles sabem o que estão fazendo, né? Sabem o que estão fazendo, estão sendo orientados aí pro Bolsonaro também. Eduardo Bolsonaro se manifesta sobre julgamento no STF. Para o parlamentar, ser chamado de réu pelo Supremo é motivo de orgulho. Vixe. Gente, cá entre nós, vocês acreditam que o Eduardo sendo condenado, os Estados Unidos irá extraditá-lo? Ou ele vai vir para o Brasil cumprir pena, vai se entregar para as garras do Todo-Poderoso? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre Massareto, obrigado, meu querido, colaborou 55,55. Valeu, obrigado. Edson Bezerra da Silva mandou 10,22. Obrigado. Deus abençoe. Aqui, ó. Então vamos aqui a informação para você que está na tela do Abordo Notícias. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo usou as redes sociais. Vamos lá então, peraí só um pouquinho, preciso dar uma atualização aqui no sistema. Já tá indo já foi, atualizou? Foi. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo usou suas redes sociais para manifestar-se sobre a decisão da primeira turma de torná-lo réu por suposta tentativa de coação contra a corte. Eduardo Bolsonaro virou alvo do STF depois de denunciar abusos da corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. A Procuradoria-Geral da República acusa o parlamentar de articular ações nos Estados Unidos com o objetivo de pressionar autoridades brasileiras e influenciar o julgamento do ex-presidente que recebeu 27 anos e 3 meses de prisão por suposta participação em trama golpista. Tá aí então, meus queridos, segundo ele, né, ele colocou aqui, ó, ser chamado de réu num país onde esta mesma Suprema Corte que me processa, solta bandidos, é motivo de orgulho. É o que celebram, e os que celebram essa notícia são podres de espírito, frutos de sua própria ignorância, que Deus tenha piedade. Não podres, né? São pobres de espírito e frutos de sua própria ignorância, que Deus tenha piedade. Meus queridos, o negócio é bem complexo, né? É bem complicado. Lá está ele lutando pela anistia e também aí pela Magnitsky, por sanções contra autoridades brasileiras. E não gostou também, assim como eu, você, né, dessa supertaxação contra o país. Só que isso daí não é culpa nossa não, meu amor. Isso daí não é culpa dos conservadores, dos bolsonaristas, não. Isso daí é culpa de tudo que eles estão fazendo aí, ó. Tolindo a liberdade de expressão, se tornaram violadores dos direitos humanos, caiu a taxa agora de 10%. Se não fosse um país sancionado, já era. A gente não ia nem pagar imposto para exportar para os Estados Unidos. Olha que maravilha! É o nosso segundo maior parceiro comercial e a gente simplesmente não paga imposto para eles. Engraçado, taxou todo mundo. Falou de taxar super ricos. Aí quando foi taxado, reclamou também, né? Engraçado, né? Eu e você, nós somos super taxados, porque o país é o país onde se paga o maior imposto do mundo. Alteraram lá, a gente não... por uma questão ali de alguns décimos no número, a gente se tornou o maior do mundo. Eu não sei dizer o que era o primeiro colocado, passou ao segundo. Eu não me lembro o país, mas eu sei que nós já explodimos tudo. Explodimos tudo. E a gente passou a ser o maior país, maior país, né? O país com o maior imposto do mundo. Então eles super taxam a gente, quando são super taxados, reclamam. Né? Moraes, ele fechou o Congresso do Ministério Público cercado de patrocínios, incluindo empresas americanas. Empresas perderam o medo da Magnitsky, você ficou sabendo? O Alexandre de Moraes foi dar uma palestra, tinha um banner com divulgação dos patrocinadores, lá tinha até Banco do Brasil, empresas americanas patrocinando o evento do Alexandre de Moraes. Virou uma
uma zorra mesmo essa lei Magnitsky, hein? Virou uma bagunça essa lei Magnitsky também, hein? É como diz o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo, antes de buscar a lei Magnitsky para outras pessoas, precisa trabalhar para que no Brasil a efetivação, se cumpra a efetivação por completo, né? Que se cumpra por completo a lei Magnitsky. Lá na Colômbia, para você ter uma ideia, onde o magnificado, ou que o sancionado pela Magnitsky, é o presidente, lá os bancos estão cumprindo. Exatamente. Eles estão cumprindo a lei Magnitsky. Há conversas aí que o presidente da Colômbia foi abastecer a aeronave num país da Europa, não quiseram abastecer o avião dele. Deu o maior balacobaco para ele abastecer o avião. Não sei se ele conseguiu voar até outro lugar ou se teve alguma empresa lá que quis abastecer, de repente não tem ligação, né, com os Estados Unidos. Eu sei que alguém lá não quis abastecer o avião do presidente da Colômbia. Deu cocô, não deu? Pois é. Doutor André Marcília. Tava demorando, né? Eu não trouxe ele ainda. Tá na tela, vamos acompanhar. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele encerrou o Congresso, o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, ocorrido em Brasília, com uma palestra. E essa palestra foi patrocinada por diversas empresas, inclusive empresas dos Estados Unidos. E aí, a Magnitsky não poderia atingir essas empresas? Bom, eu entendo que sim. A Magnitsky, ela não apenas pode sancionar quem dá apoio material, financeiro a alguém que é sancionado pela Magnitsky, mas também ela sanciona quem dá apoio reputacional. Ela entende o apoio reputacional como um apoio material. Portanto, se o ministro Moraes recebeu para essa palestra ou não, pouco importa. Isso poderia ser entendido como um apoio indevido e, portanto, essas empresas serem sancionadas também pela Magnitsky. Agora, o fato de aparecerem empresas, inclusive norte-americanas, presentes nesses patrocínios chama a atenção, né, de que existe uma percepção de que a Magnitsky, ela, embora tenha chegado, alcançado o Moraes em um núcleo muito duro dele, um núcleo familiar do Moraes, de uma forma mais expandida, a Magnitsky parece que, pelo menos até agora, não teve efetividade. Essa percepção, claramente, que essas empresas têm ao patrocinarem um evento como esse. Repito, empresas inclusive dos Estados Unidos. Eu analiso esse caso com mais detalhamentos e trago mais informações no meu canal do YouTube. Dê uma olhada aqui. Muito bem, a gente não vai colocar o vídeo do YouTube, que é um pouco maior, depois você verifica lá, tá bem? Mas é isso, meus queridos. Oh, meu Deus do céu, como são difíceis as coisas, né? Como é difícil, meu amor. Tá ligado aqui no nosso canal? Bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você que sempre sintoniza o nosso canal, sempre está aqui comigo, nos acompanhando. Como é bom ter você por aqui. Chega junto comigo e dê uma moral aqui para o nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer, para você trazer, dar uma moral aqui pra gente. Precisamos e muito da sua ajuda. Qualquer valor aqui via Pix, tá bem? Você vai ajudar o nosso programa, tá bem? 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você trazer uma bênção aqui para o nosso programa. 11 95275 3898. Aqui nós já estamos no clima de Natal, né? Você já percebeu que tem uma árvore de Natal aqui, ó? Ficou linda essa árvore, né? Depois, lá pro finalzinho do programa, a gente vai comentar mais sobre essa árvore linda, maravilhosa aqui. Olá, vem se formar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando. Muito bem, meus amores, seguimos juntos na programação do A Bordo, recebendo você que está aqui comigo. Curtiu o programa de hoje? Para mim é sempre um prazer, sempre uma honra estar com você e trazendo, né, a informação completa aqui no A Bordo Notícias. Papo furado, no A Bordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar.
Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Obrigado pela audiência de todo mundo aqui no A Bordo. Seguimos juntos aqui na nossa programação. Sejam todos bem-vindos. 11-952753898. Dá uma bênção pra gente aí, abençoe o canal, fortaleça o nosso programa. 11-952753898. Abençoe o A Bordo. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Tem verdade pra te informar. Bora lá, gente, dá uma moral aí, abençoar o nosso programa aí. Qualquer valor aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Obrigado mesmo por essa força, obrigado mesmo por essa audiência maravilhosa. Eita, gente, mais um, né? Mais um aí que revelou, né? Ser um verdadeiro traidor do Jair Messias Bolsonaro. 11-952753898 pra você abençoar o programa, pra você dar uma moral aqui pro programa. Chega junto aqui comigo, abençoe o nosso programa, gente. 11-952753898. Notícia de peso direto. Companheiro das madrugadas, seu companheiro nada não, rapaz. Elaine Nana, que isso? Aqui a verdade. Se inscreva e ative as notificações. Companheiro é coisa de petista, hein? Questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No A Bordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. A Bordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. Muito bem, meus amores, seguimos juntos por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de abençoar o meu programa. Esse Pix aí é para você trazer qualquer valor e dar uma força. Você pode também se inscrever, ativar as notificações e assim será muito legal você ajudar esse programa.